Eu vivi o deserto, eu vivi a dor, eu vivi o sofrimento, mas eu sempre sabia qual era o meu objetivo. Você é um cara que tem uma história, né, na igreja, de espiritualidade e tudo mais, e é um cara que já tinha esse desejo de levar a mensagem de alguma forma. Fala sobre isso, cara. Exatamente, Rafa. Olha só, é incrível porque eu entendo isso como um propósito. Uhum. E não importa o que nós façamos, ir para a direita, para a esquerda, a gente sempre vai ser direcionado pelo Espírito Santo para fazer aquilo realmente que o Pai colocou no nosso coração. Então, o desejo de compartilhar e de viver aquilo que Deus preparou para mim é algo que eu vou falar para ti que acontece naturalmente. Então, é normal eu chegar em qualquer lugar. Eu posso estar falando de futebol, de política, de ciência. O término da conversa vai ser sobre aquilo que converge entre nós, que é o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus. Então é muito incrível isso na minha vida. Então, desde muito novo, né, conhecia Jesus, sigo os passos, né? Procuro seguir os passos de Cristo. A gente sempre fala procuro, né? Eu sigo, mas não dá para seguir, às vezes. Sempre. Eu tento, né? A gente procura, né? Seguir os passos de Cristo da melhor forma possível e pedindo misericórdia todos os dias, né? Mas foi algo que desde muito cedo, Rafa, desde muito cedo Deus foi me conduzindo a isso. Quando eu fui para os Estados Unidos, a primeira coisa que eu cheguei nos Estados Unidos, o pastor fez um convite para eu ministrar. Comecei a ministrar, a partir dali eu nunca mais parei de ministrar na igreja. Seja no culto da quarta, da quinta. Aí teve a ideia das mensagens, isso também veio através de um trabalho que eu fazia nos Estados Unidos. Isso foi muito bacana para mim. Então, sempre quando paro para conversar, seja na empresa, num conselho, nas redes sociais, eu sempre vou estar compartilhando algo de Cristo. E o mais legal, Rafa, é que é o seguinte, é que quando a gente tem uma experiência de vida, a gente consegue fazer uma conexão entre a palavra, até a gente estava conversando isso sobre hoje, a palavra e a tua experiência. Então, por exemplo, a montanha. Eu fui numa montanha, poxa, mas o que tu vai tirar de experiência da montanha? O que tu vai falar de Deus lá? Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa pra gente explorar. Porque realmente o ambiente é muito propício na montanha. O deserto, né? Se a gente falar de deserto aqui, a gente fala de 2 horas e mensagens bíblicas através de deserto. Então, na montanha eu vivi muito isso. Eu vivi o deserto, eu vivi a dor, eu vivi o sofrimento. Mas eu sempre sabia qual era o meu objetivo. Então eu não desistia. Então a montanha também me fez renascer esse desejo no meu coração de poder levar algo a mais, compartilhar algo a mais. Não somente da montanha. Não é sobre a montanha, né? Mas é sobre o que a montanha... O impacto disso, né? Pode fazer realmente na minha vida e na vida das pessoas que estão à minha volta. Então, até porque, para ilustrar, eu acho que... Não lembro se a gente falou sobre... Mas acho que falamos, assim, sobre... A gente falou muito sobre a Concagua naquele primeiro papo lá. Sim, bastante. O Ed podia só ter morrido no negócio lá, na brincadeirinha dele lá. Subindo o negócio. Porque passou muito mal na finaleira, obcecado pelo cume. O fato do Ed estar aqui na minha frente é um baita de um testemunho, porque podia ter morrido, porque se você ficar 2 minutinhos muito quietinho lá, vira uma estátua. Não, exatamente. E assim, ó, isso é uma lição de vida, né? Às vezes a gente está tão obcecado por algo, por um objetivo, que a gente esquece de olhar as adversidades e o perigo que está à nossa volta. É a vulnerabilidade da gente, né? Com certeza. Então, assim, você está tão focado naquilo, você quer tanto aquilo, que você esquece o que está acontecendo em volta, você esquece a dor, você esquece o perigo, você esquece, sabe o quê? A consequência de você querer tanto aquilo. Ou seja, a gente precisa ter foco. A gente precisa buscar com muita força, garra, determinação, a gente precisa. Só que tudo isso tem um limite. O que vai me custar? Qual é o preço? Você não pode ser responsável, né? Exatamente. E a irresponsabilidade mata. Claro que eu trago isso através de uma experiência que eu tive lá na montanha, mas se a gente coloca isso na nossa vida, a irresponsabilidade mata. Muito, muito. Diariamente tem pessoas morrendo porque são irresponsáveis. Passam do limite. Passam do limite. E se você não conhece esse limite,
Se você pelo menos não procura entender qual é esse limite, porque conhecer o nosso limite é um pouco difícil, né? Mas se você não procura entender pelo menos e saber quais são os riscos e as consequências, você acaba cometendo algo assim que possa impactar diretamente no futuro da tua vida. Seja falando na montanha, tem gente que perde braço, perna, nariz, dedo. A vida. A vida, né? O pior de tudo é a vida, né? Mas tudo tem uma consequência. Então a gente precisa cuidar, a gente precisa querer ter foco, determinação. A gente precisa ter um planejamento muito consolidado, muito sólido, mas cuidar também para não deixar esse foco nos cegar ao ponto de tirar a nossa vida. Gostou desse corte? Então assista essa entrevista na íntegra no Facebook, no YouTube ou ouça no Spotify. É só jogar Bem Comum que já aparece. E não se esqueça, se você gostou de verdade, tem que curtir e compartilhar esse conteúdo para mais pessoas conhecerem o Incomum. Siga a gente no Instagram, @bemcomum e vamos voar juntos.